Quero que você feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração, com os olhos fechados, igreja. Sabe, a palavra de Deus diz para nós que o dia mau, ele vem para as pessoas boas e para as pessoas ruins. Nós não estamos livres de viver aflições, de viver dores, de viver conflitos, de viver crises, de viver desertos. E nós temos que aprender a caminhar com Cristo. Sabe por quê? Existem situações que nós vivemos que roubam a nossa paz. Situações essas que não estão no nosso controle. Escute, o que não está no seu controle, você não consegue controlar, você não consegue agir muitas vezes. E por não conseguirmos agir, naturalmente falando, nós ficamos ansiosos, preocupados, muitas vezes desesperados, sem dormir, preocupados, como vai ser, como vai acontecer. Isso rouba a nossa paz. A preocupação com o futuro, a preocupação de como vai ser, isso rouba a nossa paz. E talvez você entrou aqui na igreja, passando por uma situação como essa. Talvez você que está nos assistindo em casa, você tem andado aflito, você tem andado desesperado, a ansiedade tem tomado conta das suas emoções. Você tem se perguntado como será. Você tem andado cheio de dúvidas. Será que eu vou conseguir vencer esse conflito? Será que eu vou conseguir vencer esse problema no meu casamento? Será que eu vou conseguir vencer essa situação financeira, essa pandemia, essa crise que eu tenho vivenciado? E Deus te trouxe aqui nesta noite para que você entenda: o que não está no seu controle está no controle do Senhor. Aquilo que você não controla, Deus controla. Então você precisa entender a como descansar no Senhor, a colocar no altar de Deus a sua vida, as suas preocupações, as suas dores, as suas crises. Sabe, porque nós somos limitados, mas o poder de Deus é ilimitado sobre a tua vida. E eu quero chamar você que tem passado momentos difíceis na sua vida. Você de certa forma está angustiado, desesperado, sabe, precisando de uma palavra, precisando de uma direção de Deus, precisando de uma intervenção de Deus na sua vida. Eu quero convidar você a vir no altar. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, eu quero ministrar para que você saia daqui hoje cheio de fé, para que hoje você receba uma porção nova do Espírito Santo de Deus, para que você receba uma unção hoje, uma visitação que vai te fortalecer, que vai te trazer fé, que vai trazer convicção no seu coração, para que você saia daqui diferente como você entrou. Você que está em casa, se você pudesse ajoelhar e orar e clamar a presença do Senhor, faça isso. Nós estamos aqui para orar como igreja. A palavra de Deus diz: elevo meus olhos para os montes e me pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor, meu irmão. Você não está só. Existe um Deus que tem lutado por você. Existe um Deus que tem lutado pela tua família. E Deus não entra em nenhuma batalha para perder. E nós estamos aqui para ir como igreja, para chamar a existência de Deus sobre nossas vidas, para que venhamos a entender que Ele é fiel, e que Ele é bom, que Ele é justo, e que Ele é por você. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? O seu problema não é maior do que o seu Deus. A sua crise não é maior do que o seu Deus. A sua enfermidade não é maior do que o seu Deus. As suas lutas, os seus problemas, eu não sei o que você tem vivenciado, eu não sei quais são as suas lutas, mas eu creio, eu acredito que Deus, Ele vai mudar a tua sorte. Deus, Ele vai transformar essa história. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vai se alegrar por tudo aquilo que Deus fará na sua vida. Levanta as suas mãos em forma de recebimento. Eu quero orar por você.
Quero que você, Betinho, pode ungir todos que estão aqui. Levanta suas mãos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos nossas preocupações, nós te entregamos nossas causas diante do Senhor, porque cremos no Deus fiel, um Deus que tem trabalhado por nós, um Deus que não descansa, um Deus, oh Deus, presente em nossas vidas, um Deus que nos ama incondicionalmente. E colocamos diante do teu altar as nossas lutas, as nossas batalhas, nossas casas, nossas famílias, que têm sido bombardeado com tantas informações. Colocamos diante do Senhor nosso interior, que muitas vezes anda em dúvida, anda em incredulidade, anda questionando: será que minha vida vai mudar? Meu Deus, visita cada um de nós. Derrama sobre nós, meu Pai, a fé. Derrama sobre nós o bálsamo de Gileade, para que venhamos a ser impactados com teu poder, com teu amor. Nos envolva, Senhor, nos envolva com a tua palavra, nos envolva com o teu Espírito Santo. Fortaleça cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Fortaleça a mente, o coração. Queridos, coloca a mão na sua mente, outra no seu coração. Entrou neste lugar dessa noite com alguma enfermidade, ou se você tem alguma pessoa da sua família, algum ente, seu parente, querido, amigo, familiar, que está sob uma enfermidade. Se você está enfermo, eu quero que você coloque a mão sobre a tua enfermidade. E se você conhece alguém que está enfermo, eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua mão, uma mão direita sobre a sua mão esquerda. Nós vamos unir a nossa fé e vamos clamar por milagres, vamos clamar por cura nessa noite. Se é uma doença emocional, se é uma doença da alma, coloca a mão sobre a sua mente. Se é uma doença física, coloca a mão sobre a sua área que está enferma. Eu quero orar por você. Você que está em casa, também coloque. Vamos unir a nossa fé e declarar que uma unção de cura está sendo liberada neste lugar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós como igreja oramos, clamamos o teu poder nesta noite. Invocamos, meu Pai, ó Deus, a unção sobrenatural do Senhor neste lugar. Que o anjo de cura agora seja liberado neste lugar e comece a tocar, comece a ministrar sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nessa noite. Graças a Deus, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, por gentileza. Vamos passar os nossos vídeos agora, daqui a pouco nós voltamos, em nome de Jesus. Lançamentos do Bispo Rodovalho. Ciência e espiritualidade. Contradição ou complementação? Fale às estrelas. Força para vencer momentos difíceis. Inteligência espiritual. Como ser feliz no trabalho, na família e nos relacionamentos. Já disponível em uma SBE mais perto de você ou pelo site sbeshop.com.br. Em tempos difíceis, cremos em Deus, que pode nos restituir todas as coisas. Vamos juntos buscar em Deus nossa restituição. Junho, em todas as salas. Social na casa do Vitinho. Sol, muita gente bonita, pegação e cachaçada! E num ambiente tão bom assim, o que poderia dar errado, hein? Sinceramente, acho que tudo. E eu? Eu tô adorando isso.
busca por sabedoria. A sabedoria fascina a humanidade desde a antiguidade. Sabedoria para criar. Sabedoria para decifrar. Sabedoria para conquistar. E você, por que busca sabedoria? Sara Conference. A unção da sabedoria. Deus, boa noite, igreja. Dê uma boa noite para a pessoa que está do seu lado aí, atrás de você, na sua frente. Que bom estar com vocês nessa noite, né? Noite abençoada. E quero dizer que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Posso ouvir amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Deus continua sendo Deus. Amém? Igreja, nós estamos trabalhando na série de palavras, abrindo as fontes. Antes de eu falar da nossa série de palavras aqui, de ministrar na sua vida, nós teremos um festival de sorvete e açaí sábado que vem, às 16h30, aqui na igreja, do lado de fora da igreja. Então venha participar, né? Traga os seus filhos para nos ajudar. Nós fazemos esses eventos aqui para ajudar as pessoas, né, a ter um encontro com Deus. Então é importante a igreja se unir. Então estamos vendendo as pulseiras, valor simbólico, R$10 até hoje, né? A partir de hoje, a partir de amanhã, no valor de R$15. 2 horas de sorvete e açaí liberado. Então traga seus filhos aí, crianças e também adultos, né? Para a gente estar aqui nesse dia que vai ser maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Vamos lá então, quero que você feche seus olhos mais uma vez para a gente fazer uma oração. Daqui a pouco nós entramos aqui na palavra. Você que está em casa, feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor tem trabalhado em nosso favor. E eu venho te pedir nesta noite que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa visitar cada vida que aqui está, cada pessoa que está nos assistindo em casa, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos fortalecer o nosso espírito, para que possamos avançar, meu Pai. Nós queremos avançar e cremos que o Senhor tem coisas grandiosas, maravilhosas em nossas vidas, em nossas famílias. Por isso estamos aqui reunidos como igreja, para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós temos que ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, por isso fale em nossos corações. Nós abrimos nossos corações para que a Tua palavra possa entrar e trazer transformação. Desde já eu dou uma ordem que todo demônio que tenta estar aqui não tem permissão e autoridade, que aqui é lugar consagrado a Ti, aqui é onde emana a palavra do Senhor, que traz transformação, milagres, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Igreja, nós estamos ministrando a série de palavras, abrindo as fontes. Quantos aqui creem que Deus tem fontes para abrir sobre a tua vida? Diga amém, igreja. Eu creio muito nisso. Eu creio que Deus é um Deus que tem trabalhado por nós, em todos os momentos, em todas as estações. Quando você não vê, quando você muitas vezes está passando por uma luta, uma crise, um deserto, Deus está trabalhando por nós, igreja. Amém? Deus está trabalhando pela tua vida. E hoje eu quero falar uma história muito maravilhosa sobre, né, a parábola do semeador. Interessante que eu falei isso terça-feira no culto de campanha, e hoje eu quero falar um pouco sobre isso também com vocês. Mas eu quero fazer uma menção lá da filha de Caleb, chamada Axa. Ela fez um pedido ao pai. Ela pediu fontes superiores e fontes inferiores. E no livro de Mateus vamos falar hoje sobre o princípio das fontes, né? Algo que Jesus nos ensina para que venhamos a ter um entendimento a respeito disso e lições práticas para nossas vidas. Então nós vamos entender, igreja, que eu e você, nós temos a responsabilidade de abrir fontes. Amém? Você é um abridor de fontes. Através da sua fé, você pode alcançar coisas maravilhosas que Deus tem para a tua vida. Amém? A fé nos foi dada para isso, para acessarmos o sobrenatural. E eu quero que você abra a palavra de Deus, livro de Mateus capítulo 13. Vamos entender por que as fontes se abrem e por que elas se fecham. Mateus capítulo 13, versículo 17 e o 18.
Mateus 13, Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Nós estamos aqui para escutar algo de Deus, amém? Quantos creem que Deus quer falar? Quantos creem que Deus quer falar com você nessa noite? Diga amém, igreja. Deus quer falar contigo. Nós não viemos para a igreja para encontrar pessoas, não viemos à igreja, né? A gente encontra pessoas, claro que o propósito também é esse, mas nós estamos aqui principalmente para ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Interessante, por isso que ele fala aqui: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então falamos aqui da filha de Caleb, Axa, que ela pediu as fontes para o pai dela, fontes inferiores e fontes superiores. E são coisas que estão conectadas, não são coisas que estão desassociadas. Por quê? Precisamos entender que cada fonte que você abre, cada fonte que você cava, é através de uma semente. É através de algo que eu e você, nós fazemos. A palavra de Deus diz que tudo que o homem semeia, certamente ele vai colher. Amém? Então não há plantio sem colheita. E nós estamos aqui como igreja para entender isso, para compreender que eu e você precisamos semear, amém? Precisamos ter uma realização de atitude, de ações, e que essas ações realizadas por nós vão trazer consequências, colheitas para nossas vidas. Então essa é a lei das causas e efeitos, da reciprocidade. O semeador era um homem que queria abrir fontes, como eu e você. Quantos querem abrir fontes aí neste ano, igreja? Eu não sei como você está na sua vida, mas eu acredito que todos nós temos fontes a serem abertas. Fontes financeiras, fontes familiares, fontes na vida dos nossos filhos, fontes na nossa vida como um todo, fontes profissionais. Deus tem isso para nós. Agora o grande lance é como eu tenho que agir para poder acessar essas fontes que Deus tem para a minha vida. Eu quero falar hoje de 3 coisas importantíssimas para nós, que nós temos que entender, compreender, para que não venhamos a ter essas características. E a primeira é, fala comigo, instabilidade. Mais uma vez, instabilidade. Mateus capítulo 13, versículo 19. Gente, isso aqui é maravilhoso. Essa parábola do semeador é algo que nós temos que trazer, sabe, com clareza para nossas vidas. Porque ele diz o seguinte, vamos lá, versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino, você está aqui para ouvir a palavra do reino, posso ouvir amém, igreja? E não a entendendo, ouvindo e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então a Bíblia fala de ouvir, a Bíblia fala de entender, e a Bíblia fala de um mundo espiritual que quer conspirar contra nós para roubar algo que foi semeado. Por isso que eu quero que você entenda, tudo que você escuta aqui, você precisa entender, você precisa trazer para o seu coração e não permitir que lá fora você seja roubado. Por isso que a Bíblia fala, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Pastor, a verdade me liberta de quê? Do pecado? Também, sim. Mas a verdade te liberta da sua mentalidade. Uma mentalidade fechada, uma mentalidade que tem dúvida, uma mentalidade incrédula. Por isso nós estamos aqui para alimentar a nossa fé. Posso ouvir amém, igreja? Por isso nós estamos aqui para que a palavra de Deus possa confrontar as inverdades que muitas vezes nós carregamos, para confrontar os nossos medos, para confrontar as situações que nós estamos vivenciando hoje. Nós não vamos permitir que o inimigo roube aquilo que Deus está plantando no seu coração nesta noite. Posso ouvir amém, igreja? Então fontes deixam de se abrir porque aquele projeto que Deus colocou em suas mãos muitas vezes é roubado pelo maligno. Presta atenção, igreja, porque Jesus nos ensina algo aqui poderoso. Porque a gente ouve, a gente lê a palavra, a gente muitas vezes até acredita, né? Acreditamos, quer dizer, ela entra em nossos corações, mas muitas vezes permitimos que aquela semente que foi semeada em nossos corações, ela seja roubada dentro de nós, e começamos a ouvir vozes,
começamos a acreditar em vozes que dizem: ah, esse homem não te ama mais, essa mulher não te ama mais, esse relacionamento não é mais para você. Igreja, nós temos que entender que nós temos uma batalha espiritual. Jesus faz um alerta para nós aqui, e quando ele fala aqui que o maligno vem e arrebata, que entrou no nosso coração, ou seja, tudo que o inimigo quer é trazer tristeza para a sua vida. Tudo que o inimigo quer é que você, aquele projeto que você começou na sua vida, seja no seu casamento, seja na tua família, seja na sua vida com Deus, seja na sua vida profissional, financeira, tudo que ele quer é gerar dúvida dentro de você, porque uma vez a dúvida instalada no seu coração, fica fácil para ele roubar a semente que foi semeada na tua vida. Por isso nós temos que entender, o texto fala, ouvir e não entender. A Bíblia nos orienta a meditar na palavra de Deus dia e noite, porque a meditação vai trazer entendimento. A Bíblia não é para você ler um livro como você lê um livro de uma história qualquer. Ler um livro, passar que história maravilhosa. Não, você tem que entender. Fala comigo, entendimento. O entendimento da palavra vai te libertar. O entendimento da palavra vai te trazer uma mentalidade nova. E o entendimento está na sua mente e no seu coração, igreja. Fala comigo, mente é uma maneira de pensar, é uma conclusão. Quando nós temos uma mente fixa, os princípios de nossa mente fixados na palavra de Deus, nós somos blindados contra os roubos que Satanás pode vir a tentar tirar de nós aquilo que foi semeado. Foi isso que Jesus nos ensina quando Jesus estava no deserto. Jesus estava no deserto, passando necessidade, passando fome, veio o inimigo para o quê? Seduzir ele com uma proposta. Só que a mente de Jesus era blindada. Jesus carregava a verdade. A verdade não estava somente no livro, a verdade estava dentro dele. A mente de Jesus era uma mente, firme, convicta nos princípios da palavra de Deus. Então que Satanás veio oferecer pão, ele falou, não, nem só de pão viverá um homem, porque a mente de Jesus guardou ele. A verdade que Jesus conhecia, guardou a vida dele. Sabe qual é o nosso grande erro? Porque nós andamos muito na questão da dúvida, do medo, das controvérsias, fofocas, uma mente que começou a ser bombardeada. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos conectando, porque a vida é feita de conexão. Se você se conectar com pessoas erradas, você vai ter entendimento muitas vezes errados a respeito da sua vida. E quando a Bíblia fala que vem do maligno, o maligno vem e rouba, o maligno não vai vir somente numa forma de um demônio, mas o maligno vai usar pessoas para trazer um entendimento errado. Por isso você tem que tomar cuidado com fofoca, com mentiras, com as pessoas que você ouve, as pessoas que você vai se aconselhar, porque muitas vezes você vai escutar algo que aparentemente parece ser bom para você, mas ali pode ser algo que o inimigo está querendo colocar na sua vida para te roubar, para te destruir e consequentemente trazer tristeza na sua vida. Então nós temos que entender e compreender, igreja, que nós estamos vivendo uma batalha espiritual e que nós temos que ter discernimento, nós temos que ter, ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, mas também ouvidos abertos para ter o discernimento daquilo que vem de Deus, daquilo que não vem de Deus. E sabe qual é a grande estratégia de Satanás? Primeiro, ele quer embaralhar os assuntos, ele quer gerar dúvida, ele quer deixar você num conflito para roubar aquilo que foi colocado no seu coração. Coloca a mão na sua mente e fala assim: a minha mente é guardada por Cristo, a minha mente pertence ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Sabe por que eu falo isso? Muitas vezes a gente recebe um sonho maravilhoso, uma promessa, mas perde o desejo de darem continuidade a um processo. Pessoas que começaram um casamento, mas aí vem um momento difícil, que todos nós passamos por momentos difíceis, e aquele momento difícil, começamos a permitir que venham pensamentos como: será que é isso que Deus tem para mim? É sim, é isso mesmo, Deus tem esse casamento para você. Claro, gente, que existem situações, e situações, mas eu não estou falando aqui de extremos, eu estou falando de problemas de casamento que todos passam. Pessoas que olham para a vida e falam: mas
eu estou com desejo de conquistar aquilo, eu estou com desejo de fazer aquela faculdade, aquele curso, de abrir a minha empresa. Quantos têm sonhos aqui na sua vida? Diga amém, igreja. Mas muitas vezes quando nós enfrentamos a dificuldade, o maligno vem naquela situação para falar o quê? Você não vai conseguir, desiste, abandona, esse projeto não é para você, sabe, isso aqui você não vai dar conta. E nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que nos atentar, igreja, nós temos que orar. Por isso nós fomos ensinados na igreja para não tomar decisão no momento de uma dor, no momento de uma aflição, no momento de uma crise. Quando você está passando um momento de crise, não é para você tomar decisão, mas sim para que você venha buscar o Senhor, para que você dê um tempo para que Deus trabalhe no seu coração, para que quando você tiver convicção da atitude que você tem que ter, você toma aquela atitude pensada em Deus, não uma atitude imediata, uma atitude sem pensar, sem analisar. Então nós temos que entender, igreja, que nós temos uma batalha espiritual, e que muitas vezes virá pensamentos a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, a respeito da sua família, a respeito de coisas que você está vivendo, contrário aos projetos de Deus para a sua vida. E quando isso acontece, igreja, quando vem essas setas, a gente começa a andar em círculo, a gente começa a ficar girando, perdido. E tem uma frase do Bispo Rodovalho que ele diz: vencedores são flechas, os perdedores andam em círculo. Deixa eu te falar, Deus não te chamou para perder, irmão, Deus te chamou para você vencer em todas as áreas da sua vida. Posso ouvir amém? Deus te chamou para ter uma vida de sucesso, a sua família será uma família de sucesso, o seu casamento será um casamento de sucesso, a sua vida financeira vai ter sucesso, a sua vida profissional vai ter sucesso. Sabe por quê? Porque você aprendeu a andar com o Senhor Jesus. Todas as vezes que o inimigo vem soltar uma seta maligna, você vai blindar a sua mente, você vai orar, você vai colocar isso diante do altar, e Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? A Bíblia fala sobre um dardo inflamado. Sabe o que é um dardo inflamado, igreja? É um dardo que vem querer inflamar a nossa mente, querendo colocar coisas na nossa mente que são inverdades, que são mentiras, que são coisas que o inimigo tem, uma proposta do inimigo para te fazer com que você perca, para fazer com que você seja destruído. E nós temos que entender isso. Nós temos que ter um discernimento espiritual, porque a Bíblia fala sobre um capacete da salvação. Uma das partes da armadura de Deus é o capacete da salvação. E o capacete é justamente o que? É para guardar a sua mente. Nós temos as armaduras de Deus, né? O escudo da fé no nosso braço esquerdo, o cinturão da verdade, as sandálias, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas nós temos a couraça, né? Mas nós temos o capacete. O capacete fala o quê? Da mentalidade. E todo ataque do inimigo, o inimigo só pode atacar em dois lugares: na sua mente e no seu coração. E nós temos que estar atentos. Não podemos ser pessoas naturais. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Tem pessoas que estão passando por problema e estão falando assim: a vida é assim. É assim, é difícil, a vida é assim, tô acostumado. Ei, quem sabe o que você está passando na batalha espiritual? Quem sabe você não está passando, é o inimigo querendo te destruir, te roubar, sabe? E a palavra de Deus fala, né? O inimigo vem para matar, roubar e... Você não pode permitir isso na sua vida, irmão. Você não pode permitir que o inimigo roube a sua vida, que o inimigo destrua você. Por isso que Deus te deu fé, por isso que Deus te deu a palavra, por isso que Deus te deu as ferramentas, para que você entenda quem você é dentro do reino de Deus. Você não é qualquer pessoa. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo, ele vai fugir de você. E sabe o que significa resistir ao diabo? É você usar a palavra a teu favor. É você falar: Satanás, vai acontecer na minha vida, eu vou ter milagre, eu vou ter cura, eu vou ter restauração, eu vou viver coisas maravilhosas amanhã, eu vou ver coisas sobrenaturais, porque eu creio que Deus é um Deus que está comigo. Mas muitas vezes entramos na questão de falar: ah, não sei se eu amo, não sei se eu quero, não sei se esse negócio vale a pena. Aí entra a dúvida no seu coração, e fontes se fecham porque as pessoas caem na dúvida.
Sabe de uma coisa, igreja? Nós temos que ter convicção na palavra de Deus. Porque se nós tivermos dúvida, as forças espirituais do mal, elas vão querer entrar na sua mente e consequentemente no seu coração. E o Evangelho exige de nós uma maneira de pensar vitoriosa, certeira e cheia de fé. E fé, sabe o que significa fé, igreja? Fé é você afirmar a palavra de Deus na hora em que as circunstâncias estão ruins, difíceis. Eu tenho um milagre para contar agora da minha vida. Hoje estava conversando com meu pai. Fui buscar minha filha agora lá na casa dele. Minha filha está lá, passou o dia lá. E eu tive uma filha, né? Minha filha nasceu, minha segunda filha nasceu quinta-feira. E conversando com meu pai, ele falou, aí ele perguntando, né, de como é que estava a nossa filha, a Laura, né, que nasceu. Tem a Vitória e a Laura nasceu agora. Ele perguntando para mim, eu falei, pai, a gente... porque eu falei da preocupação da nossa, né? E eu comentei como é que a pastora estava no parto. Eu estava do lado da pastora, e a pastora preocupada, porque a gente teve, essa é a 7ª gestação que a gente teve. E eu fiquei do lado da pastora, a pastora preocupada. Ah, meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa, tá assim, por causa das perdas que ela teve. E o amor, está dando tudo certo. Ela, mas não está chorando. Eu falei, calma. Tu não está chorando? Eu falei, calma. Aí daqui a pouco veio o nosso milagre. O médico veio trazer e veio aquela emoção. E por que eu estou falando isso? Todos os momentos que nas nossas perdas eu tive que declarar fé. Eu tive que olhar para ela e falar assim, amor, é promessa de Deus a gente ter outro filho? A gente vai ter outro filho. É promessa de Deus a gente gerar outra criança? A gente vai gerar outra criança. Se é promessa de Deus, eu preciso declarar. Eu preciso liberar uma palavra no mundo espiritual. Eu preciso ter isso dentro de mim. Eu preciso ter isso na minha mente. Se Deus é um Deus de promessa, por que Ele não vai cumprir a promessa na minha vida? Se Deus é um Deus de cura, por que Ele não vai curar a minha vida? Se Deus é um Deus que abre porta e ninguém pode fechar, por que Ele não vai abrir a porta na minha vida? Então nós temos que chamar a existência da palavra em nossas vidas. Eu me lembro das últimas vezes, eu acho que foi da Maria Fernanda que a gente perdeu com 6 meses. A gente teve a oportunidade de pegar no braço nossa filha perfeitinha, pequenininha, e a gente chorou ali. Foi um momento muito difícil, mas eu saí do hospital e falei, eu vou voltar para o hospital para ter um filho, porque eu preciso gerar fé na minha vida. Porque senão o inimigo vem o quê? No momento da dificuldade e fala, ah, tá vendo, você está sendo envergonhado, tá vendo, não vai dar certo para você não. Escute, igreja, ou nós calamos a voz das trevas, ou elas vão ter poder sobre nós. Ou nós liberamos fé em nossas vidas, ou nós vamos permitir que as circunstâncias digam para nós, você não vai viver isso. Desculpa falar assim meio rasgado, mas esse é o Evangelho. O Evangelho veio para a igreja, para entrar em nossos corações, para transformar a nossa vida. E eu estou falando coisas aqui, sabe por quê? Porque eu sei que existem muitas pessoas que estão aqui falando assim, ai, eu estou com dúvida que vai acontecer, será que vai acontecer? Irmão, esquece a palavra se. Você tem que olhar para a sua vida e falar, vai acontecer, ponto final. Porque a Bíblia fala, o Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui, igreja? Então vai cooperar, o milagre vai acontecer na sua vida. Eu estou aqui para declarar que o milagre vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus, igreja. Eu estou aqui para profetizar que vai acontecer. O milagre não é para a vida do pastor, o milagre é para todos. Deus tem milagres para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Então saia daqui hoje declarando isso. Saia daqui hoje profetizando isso. Saia daqui hoje trazendo a palavra para a tua mente, para o seu coração. Posso ouvir amém, igreja? Então afirme a palavra de Deus. Porque, irmão, você afirmar a palavra de Deus quando tudo vai bem, é fácil. Agora, quando tudo vai mal, quando tudo está difícil, aí que você tem fé. E eu sei que existem pessoas que entraram aqui passando por momentos difíceis. Qual tem sido o seu posicionamento? Você tem levantado a sua espada, ou você tem abaixado a sua espada? Quem abaixa a espada, aceita a circunstância. Quem levanta a espada, declara que as circunstâncias vão mudar na vida dele. Qual tem sido o seu posicionamento?
Pastor, é muito duro isso falar, mas, gente, ou a gente se levanta ou a gente fica prostrado. Não tem o que falar. Ou a gente se levanta em fé, ou a gente vai aceitar as circunstâncias. Eu já passei por isso. Eu não estou falando que a gente não vai ter um nosso momento de luto, um nosso momento de dor. Todos nós temos, e nós temos direito a ser fraco. Porque a Bíblia fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Você tem um direito, Deus te entende. Só que nós temos que entender que existem momentos, a Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Existe um momento que eu vou chorar, que eu vou me derramar, que eu vou, ficar angustiado. Mas existem momentos que eu preciso me levantar, bater, tirar a poeira e falar, Satanás, você se prepare porque eu estou me levantando para vencer. Eu gosto de contar minhas histórias porque, há uns anos atrás eu tive um problema no fêmur, que o médico chegou para mim e falou, você vai ter que trocar a cabeça do seu fêmur. E você escutar isso de um médico que estudou é complicado, sim ou não, igreja? Aí eu saí daquela reunião lá, do consultório do médico, para baixo. Porque o médico não somente falou isso, ele falou, a porcelana que você coloca, ela tem prazo de validade, ela vai durar 20 anos. E você pode, lá na frente, ter que trocar e o seu corpo pode não aceitar. Rapaz, isso é uma bomba na minha cabeça. Eu fiquei mal, fiquei triste, chorando. Os meninos lembram aqui, eu vim pregar na igreja sentado na cadeira. Mas eu vinha. Eu fiquei uma semana ruim. Uma semana triste, para baixo, chorava lá em casa. Não podia pegar minha filha no colo. Não podia colocar o pé no chão, andava de muleta. Só que eu cheguei em casa e falei, não aceito mais essa situação. Porque a palavra que vem final não é a palavra do homem, a palavra que vem final é a palavra de Deus. Então precisa acreditar naquilo que Deus fala, não aquilo que o homem fala. Fui no médico em São Paulo. Falei para o meu problema para a médica falou assim, nunca ouvi falar disso. E eu me lembro até hoje em casa, quando eu peguei aquela muleta que eu estava em casa, me levantei aqui só num pé, me levantei, comecei a orar, comecei a declarar, comecei a profetizar que eu ia voltar a andar, e aqui estou. Como você tem lidado com as questões da sua vida? Igreja, existem promessas que Deus colocou no seu coração, que muitas vezes você está desacreditado que elas possam acontecer. Você precisa buscar o Senhor para que isso se torne cada vez mais verdade. Acredite quem você é em Deus. Nós somos filhos de Deus. Você não é qualquer pessoa, irmão. Você é filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiro de Cristo. Igreja, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é para mim e para você. E Jesus fala que Ele veio para trazer uma vida e vida abundância. Então nós temos que, não podemos nos contentar com qualquer coisa. Pastor, se eu não me contentar com qualquer coisa, eu estou sendo meio assim. Não, irmão, você precisa entender que Deus tem o melhor para a sua vida. Isso é seu direito. O melhor casamento, filhos abençoados profissionalmente, você falando, você vai prosperar, você vai crescer. Sabe por quê? Porque Deus tem isso para você. E quando você tem esse entendimento, essa identidade de filho, você vai longe. Porque você olha e fala assim, eu sou filho de Deus, eu tenho direito a isso. Eu tenho direito à promessa, eu tenho direito a milagre. Tudo aquilo que Deus tem para mim vai acontecer na minha vida. Então, primeiro ponto, fala comigo. Instabilidade. Irmão, instabilidade é dúvida, é medo. Nós somos chamados para andar pela fé. Fé é convicção. Segundo ponto, precipitação. Mateus 13:21. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Versículo. Mas não tem raiz, próximo versículo é. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Isso fala de perseverança, igreja. Pessoas que não perseveram, as conquistas levam mais tempo do que pressupomos.
Mas o que conquistamos em Deus tem impacto 4 vezes maior do que planejávamos. Vai demorar, igreja. Mas entenda, a fé é um programa a longo prazo. E uma das coisas que eu e você nós temos que ter é paciência. Entenda que Deus trabalha com processos. Deus pode fazer as coisas de uma hora para outra? Pode. Mas Deus é um Deus que trabalha com processos. Você vê que a criação do mundo foi feita, né? Processos. Deus podia criar tudo numa palavra só? Poderia, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Mas Deus não, Deus criou as coisas. E assim na sua vida, igreja, precisamos entender que a nossa fé é um programa a longo prazo. E a reconstrução da sua vida é feita área por área. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua família, Deus está trabalhando no seu casamento, Deus está trabalhando nos seus filhos, Deus está trabalhando em todas as áreas da sua vida, por mais que seus olhos naturais não consigam contemplar. Pode até demorar o seu milagre, mas quando chegar vai ser o seu milagre. Pastor, eu estou orando aqui pelo meu marido, está demorando demais. É, irmão, está demorando, mas quando chegar vai ser um homem que vai estar contigo o resto da sua vida. Ah, pastor, eu estou estudando aqui, meu Deus, estou passando um problema aqui na luta, aquele concurso. Irmão, quando você entrar, vai ser o concurso da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você vai demorar a abrir sua empresa, mas quando você abrir, a sua empresa vai romper. Diga amém mais forte. Não seja de pouca duração nenhum dos seus projetos, seja de longa duração. Tem pessoas que começam o projeto aqui e amanhã não sabe se eu quero isso, não sabe que eu quero aquilo. Não, tenha firmeza. As coisas podem até demorar, mas quando elas acontecerem, serão coisas permanentes na sua vida. Olha o exemplo disso, a fé de Abraão foi muito longa, a riqueza de Isaac foi muito longa, a vitória de Davi foi muito longa. Fontes se fecham porque não tem raiz. Não tem raiz. Quantas pessoas que chegaram para nós, para mim e para a pastora, pessoas que nos amam, pessoas que queriam o melhor para nós, chegavam para nós e falavam assim: olha, se contente com a sua filha, a Vitória é linda, a Vitória, vocês serão felizes, se contente com ela, tá bom. Por quê? Eles davam conselhos em cima do nosso sofrimento. Eles olhavam para o nosso sofrimento e eles nos aconselhavam, mas envolvidos na emoção. Eu falei: amor, isso é o pensamento deles, mas a gente vai ter outro. A gente vai ter outro, a gente vai ter outro. Aí a preocupação da idade, né? A pastora tem 40 anos. A preocupação da idade, falei: olha para a palavra de Deus, Sara teve véia. E aí? Isso que a palavra de Deus vem gerar em nossas vidas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e trazer a existência dessa palavra para nós. Por que você não pode ser feliz? Por que você não pode ter um casamento de sucesso? Por que você não pode ter uma família maravilhosa? Por que você não pode se libertar do pecado? Por que você não pode crescer na sua vida profissional, ganhar muito mais do que você ganha? Você pode. Amém, igreja? Então chega desse negócio de falar: eu quero uma coisa outra hoje e amanhã eu quero outra. Não, Deus quer te dar coisas sólidas, permanentes e firmes. Amém? Deus quer te dar coisas sólidas. Pode demorar, mas quando chegar na sua vida, isso vai ser permanente, em nome de Jesus. Terceiro ponto, fala comigo: desvalorização. Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre os espinhos, aqui fala, né, de locais. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse é aquele sentimento que as pessoas muitas vezes têm, que a grama do vizinho é melhor e mais verde do que a nossa. Ao invés de nós olharmos para aquilo que está em nossas mãos, nós estamos olhando para aquilo que está fora, riquezas do mundo. E entenda, igreja, que o melhor é o que Deus tem para você, não o que está lá fora. Pare de olhar para o lado. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que estão olhando lá para fora.
olhando para aquilo que o mundo tem a oferecer para ele. Isso faz parte da estratégia do maligno na sua vida, porque quando você olha para as coisas lá fora, isso rouba a sua alegria, isso rouba a sua energia, isso, sabe, isso rouba a sua satisfação. O casamento do fulano é melhor do que o meu. Por quê? A esposa do cara lá é melhor do que a minha. O marido da menina lá, nossa, ele conta tanta história. Só conta história boa, né? E a história ruim não conta. Não é assim, gente? Ninguém quer contar história ruim para os outros. Você conta história boa. Aí você escuta aquela história e fala assim: mas lá em casa é diferente, né? Aí você começa o quê? A ter um olhar, muitas vezes, para fora. Aí o inimigo entra e começa a te roer devagarzinho. Igreja, o que está nas suas mãos precisa ser valorizado, porque Deus te deu. Valorize o que você tem. Fonte se feche porque você está olhando para o que você não tem. Muitas vezes as pessoas estão assim: o melhor é o que eu não tenho ou o que não posso. Quantas pessoas têm aquele pensamento de falar: quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Desculpa, o carro não vai trazer felicidade para você. Quando eu comprar o meu imóvel, eu serei uma pessoa feliz. Claro, isso vai trazer realização? Vai. Isso vai trazer satisfação? Vai. Mas se você não decidir ser feliz hoje, irmão, porque felicidade você decide. Você vai colocar sua felicidade em coisas. E quantas pessoas estão só projetando a sua felicidade em coisas? Sabe o que está acontecendo? Está passando ano após ano, ano após ano, ano após ano, e você ainda não entendeu que a felicidade é você que faz, é você decidir, é você olhar para a sua vida e você ser grato. É você olhar para a sua vida e falar assim: rapaz, eu sou grato, eu posso ter mais, Deus tem mais para mim? Sim. Eu poderia estar vivendo uma coisa melhor hoje na minha vida? Sim. Mas eu decido ser feliz com o que eu tenho, em nome do Senhor Jesus. Pare de dar valor para aquilo que você não tem, igreja. Saiba que o que está nas suas mãos é valioso para os outros. E se você perder logo, você vai, sabe, você vai dispensar aquilo. Quantas pessoas eu conheço assim? Desvalorizam o casamento, desvalorizam as pessoas que estão do lado. Perdem, aí depois que perdem, vão chorar, vão sofrer e vão valorizar aquilo que eles tinham. Nós temos que tomar muito cuidado, igreja. Então valorize o que você tem. Valorize sua família. Valorize os seus pais. Amém, jovens? Mas meu pai agiu errado comigo. Tá, e você vai agir também, meu irmão. Você vai errar também. Meu pai fez um negócio que eu não gostei. E quando você faz uma coisa que ele não gosta? Então nós temos que aprender a valorizar o que nós temos. Sabe por quê? Porque são coisas temporárias. Quantas pessoas deixam para falar alguma coisa para o pai, para a mãe, quando estão dentro do caixão? Aí não tem mais jeito, irmão. Então valorize a sua família. Valorize os seus pais. Valorize o seu emprego. Valorize as pessoas à sua volta. Posso ouvir amém, igreja? Valorize. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mateus 13, 22. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus, e ela fica infrutífera. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Se aquela semente fosse boa e frutificasse, esse homem teria muitas sacas de sementes que seriam vendidas e virariam riquezas. Mas o homem queria ter uma riqueza fácil. Ele não queria pegar aquelas sementes, descascar aquelas sementes, sabe, colocar numa sacola. Ele queria algo fácil, algo prático, que não exigia um esforço dele. Presta atenção, igreja. O inimigo trabalha com encantamento. Fala comigo, encantamento. O que é encantamento? Quando as pessoas param de enxergar naquilo que está em suas mãos e começam a olhar para aquilo que não está nas suas mãos. Isso fala da sedução das riquezas. Cuidado, igreja. Tome cuidado. Por isso nós temos que entender que o que está nas minhas mãos é o que está pronto.
Eu preciso ter calma. Sabe, igreja, às vezes você não está vivendo aquilo que você gostaria de viver, mas tenha calma, você vai viver. Às vezes seu casamento não está da forma que você gostaria. Paciência. Você vai chegar a hora que Deus está trabalhando, e a hora vai chegar que você vai estar vivendo o melhor no seu casamento. Talvez o seu filho não está na melhor fase, na fase da vida dele, tem sido rebelde, tem sido uma pessoa difícil de lidar. Tenha paciência. A tua hora vai chegar. Coloque diante da presença do Senhor. Amém, igreja? A vida é feita de estações. Existe o tempo de se alegrar, existe o tempo de trabalhar. E o que são os cuidados do mundo? Eu quero descansar, eu quero viajar, desfrutar a vida. Espere. Você, quando tiver a sua colheita, você vai ter tempo para isso. Você vai ter uma vida abençoada, que você vai poder abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Mas a vida é feita de estações. Existe o tempo de você se alegrar, de você usufruir de tudo aquilo que você conquistou, mas existe o tempo também de semeadura, que você tem que fazer, que você tem que realizar. Então entenda tudo o que você pode estar vivendo hoje. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para a sua vida hoje. Será que você se considera uma pessoa da fé, convicta? Ou você olha, pastor, eu me sinto um pouco instável. Estabilidade. Você é uma pessoa que valoriza o que você tem, ou você muitas vezes desvaloriza o que você tem? Suas promessas, sabe? Desvaloriza a sua família, a sua casa, o seu emprego, desvaloriza, sabe, o seu ministério, desvaloriza, não sei. Você é uma pessoa precipitada, que não consegue esperar, que muitas vezes toma atitudes porque não consegue esperar, porque não consegue, sabe, entender que a vida é feita de processos, e que a gente tem que saber, confiar, depender de Deus, e entender que Deus está trabalhando por nós, e que na hora certa, no tempo certo, as coisas vão acontecer. Nós temos que tomar cuidado, igreja, porque muitos projetos não acontecem em nossas vidas, não é porque é responsabilidade de Deus, mas é muitas vezes porque nós não entendemos, não compreendemos aquilo que nós devemos fazer. Quantos já, só fazer uma pergunta para vocês aqui, quantos já perderam algo porque você foi precipitado? Levanta a mão. Está vendo? Tenha fé, irmão. Acredite em Deus. Acredite na palavra de Deus. Não perca a sua fé. Quando você estiver assim, meio assim, conflito, em crise, essa é a denúncia de que você precisa colocar sua vida no altar. Você precisa orar mais. Você precisa buscar a palavra de Deus. Você precisa ler, se encher de Deus, para que a palavra de Deus venha trazer convicção dentro de você. Porque aonde há dúvida, há espaço para que o inimigo trabalhe. Aonde há dúvida, há espaço para que o inimigo venha roubar a palavra. E uma palavra, uma vez roubada, a gente fica à mercê das circunstâncias. Você não foi chamado para ficar esperando coisas ruins acontecerem. Tem pessoas que estão passando um problema e já estão olhando para frente e falando assim: nossa, qual que será o próximo problema que eu vou enfrentar? Ei, a Bíblia fala que fé é certeza de fatos que nós não vemos. Você não pode esperar coisas ruins acontecerem na sua vida, irmão. Você tem que esperar coisas boas acontecerem. Tem pessoas que estão esperando a tragédia chegar na casa deles, estão esperando a notícia ruim chegar, estão se alimentando daquilo que a mídia fala. Ei, igreja, Deus está te convocando nessa noite a entender que você precisa se posicionar como homem de Deus, como um cristão de verdade, e entender que através da tua fé, Deus vai mudar a tua história. Cuidado com as pessoas que rondam a sua vida, para querer vir com pensamentos, ideias erradas a respeito da sua vida. Pessoas que não acreditam em sonhos, elas vão também querer fazer com que você não acredite em sonho. Se você for falar de milagre, uma pessoa que não acredita em milagre, ela vai jogar um balde de água fria na sua vida. Quais são as 5 pessoas que você tem andado? O que elas liberam sobre a tua vida? Elas te projetam para ter uma vida, sabe, de sucesso, de realização, ou são pessoas que te colocam para baixo? Está passando problema no casamento? Com quem você compartilha?
os problemas do seu casamento. São pessoas que acreditam em casamento, que acreditam em aliança, que acreditam na fidelidade, ou são pessoas que não acreditam? Porque isso vai ser uma arma usada pelo inimigo para te destruir. Então compreenda. Vou voltar aqui. A palavra de Deus que diz o quê? Aquele que ouve a palavra e não entende. E não entende. Não basta ouvir, você tem que entender. Qual é o entendimento que você tem a respeito do seu futuro? Qual é o entendimento que você tem a respeito da sua família? Eu me lembro, o bispo Rodovalho, ele disse que quando a bispa Priscila se tornou adulta, e ela chegou para o pai dela e falou assim: pai, eu não quero mais saber de igreja, eu quero conhecer o mundo, eu quero viver lá fora. Sabe o que o bispo Rodovalho fez? Ele falou: filha, pode ir. Você sabe que o papai vai estar orando por você. Olha o entendimento. Eu sei que aquilo vai passar. E ela vai lá fora, ela vai quebrar a cabeça dela, ela vai ter experiências ruins e ela vai voltar. E eu estou aqui como homem de Deus para orar pela vida dela, porque eu acredito que a minha oração protege, a minha oração tem um mover espiritual para guardar a minha filha. Qual é o entendimento que você tem a respeito da sua vida, igreja? Como é que você está olhando para o seu 2021? O seu 2020, como é que você está olhando para o seu 2022? Como é que você está olhando para a sua casa, para a sua família? Como é que você está olhando? Irmão, olhe pela fé. Pastor, você não conhece a minha família. Eu não preciso conhecer a sua família, eu preciso conhecer a palavra. Usa a palavra a teu favor. Pastor, você não conhece sabe, os meus filhos? Os teus filhos são heranças do Senhor. Olhe eles como herança, olhe eles como crianças que vão dar certo. Nós temos que liberar a fé, igreja. Libere a fé, libere a palavra de Deus a respeito da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Onde pode dizer amém mais forte? Deus vai te dar coisas abençoadas em nome de Deus. Deus vai honrar a tua fé, irmão. Deus vai honrar teu posicionamento. Deus vai honrar tua semeadura. Por mais que você olhe para a sua vida e fale hoje: pastor, eu estou só. Eu estou sozinho nessa luta. Existem pessoas que entraram aqui que estão sozinhas, sua família toda não é convertida, sua família toda muitas vezes tem virado as costas para você. Deus vai honrar a tua fé, meu irmão. Deus vai honrar você através da tua fé. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E não fala de salvação somente para a eternidade. Fala da salvação aqui. Deus vai salvar sua família, sabe, do laço do passarinheiro. Deus vai salvar sua família de todo ataque de Satanás. Deus vai tirar sua família da situação que você está vivendo. Sabe por quê? Porque você entendeu que é você, que Deus te levantou para mudar a tua história. É você que vai ter que levantar a tua espada e profetizar. É você que você tem que vir para o altar e orar pela tua família, e consagrar a tua família e fazer a campanha. Sabe por quê? Porque você entende a responsabilidade sobre a tua vida. E você entende porque você se levantou. Deus vai se levantar e vai mudar a tua história em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Deus está contigo, irmão. Saia dessa igreja nessa noite entendendo que Deus é comigo. Deus é contigo. Posso ouvir amém, igreja? Deus é contigo. Ser um vencedor é um projeto de vida, não uma experiência. Você foi chamado para vencer e você vai vencer. Se a Bíblia fala que eu e você nós somos mais que vencedores, quem é que vai falar o contrário? As circunstâncias? Não. As pessoas? Não. O inimigo? Não. Se a Bíblia fala que nós somos chamados para vencer, então é isso que eu vou viver. Eu vou vencer. Você vai vencer. Os milagres são pontuais. Uma vida de vitória é um projeto. Quem quer ser abençoado daqui a 10 anos, igreja? Diga amém. Sabe, no próximo mês Deus tem isso para você. Deus está trabalhando pela tua vida. Deus está te ensinando a cada passo. Deus tem missões que valem muito. Sabe, por mais que você olhe para a sua vida e fale: mas eu estou perdendo. Sim, essas perdas estão te ensinando. Mas o que Deus tem para a tua vida, quando você alcançar tudo que você sofreu, não se compara com a realização que você vai ter nos próximos dias. Toda a dor que você passou é igual a mulher quando gera um filho.
Ai, estou sofrendo, parto normal, né? Sofrendo aquela dor, aquela contração. Mas quando vem aquele milagre, quando vem aquela bênção, quando o filho nasce, ela esquece de toda a dor que ela passou. É assim o milagre na sua vida. Quando você recebeu o seu milagre, você vai olhar para a sua vida e falar assim: rapaz, valeu ser fiel, valeu ter fé, valeu confiar, valeu acreditar. Sabe por quê? Porque o que Deus me deu valeu todo o esforço que eu passei na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu mandei um vídeo da Laurinha mamando. Interessante isso. Mandei um vídeo da Laurinha mamando. Primeira vez que eu estava mamando, né? Mandei para o grupo da minha família. Aí a mãe da pastora mandou um áudio pra gente. E ela falou assim. Ela falou o seguinte: só essa cena desse vídeo já valeu por todo o sofrimento que você passou, minha filha. Irmãos, o que você vai ter, o que você vai viver, não se compara com o que você perdeu. Jó perdeu tudo o que tinha. Quando Deus restituiu, ele falou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço com os meus próprios olhos. Sabe o que significa isso? Você não vai contar a história dos outros, você vai contar a tua história. Você não vai contar o milagre dos outros, você vai contar o teu milagre. E eu profetizo, irmão, que você vai subir nesse altar e vai contar o teu testemunho. Você vai contar o teu milagre. Você vai falar: pastor, o senhor profetizou aquele dia, e eu estou vindo na igreja para falar. Aconteceu na minha vida em nome do Senhor Jesus. Aconteceu na minha família. Meu pai se converteu, meu marido se converteu, minha família, os meus filhos estão na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu tenho que ter responsabilidade, convicção, dependência de Deus, e através da minha vida, Deus mudou a minha história. Amém? Eu quero fechar essa mensagem de hoje. Eu estava pensando esses dias algo bem sério, igreja. Presta atenção para eu falar. Muitas pessoas têm fé para semear, mas não têm fé para esperar as colheitas. Nós vamos entrar no momento de dízimo e oferta. Muitas pessoas até semeiam, são fiéis nos seus dízimos, mas não têm fé para receber. Irmãos, nós temos que ter fé para receber. Porque Deus não quer que você... Deus não pede dinheiro, Deus pede semente. E tudo que você semeia, você tem que ter convicção que você vai colher. Você pode hoje estar colhendo semente que você fez lá atrás, há 10 anos atrás. Mas eu tenho que ter certeza, convicção que eu vou colher. Então quando você lança uma semente no altar, seu coração precisa estar transbordando de que você vai ter resposta de Deus na sua vida. Então eu tenho que ter fé para semear. Fala comigo: fé para semear e fé para receber. Então creia que você vai receber. Creia no teu milagre. Creia na resposta de Deus. Creia. Saia daqui hoje falando. Dá uma de doido, irmão. Quando as pessoas lá na tua casa falam assim: pastor, o que está acontecendo com esse menino? Estou doido. Está doido. Não estou sendo um homem de Deus. Seja doido, irmão. Seja um radical. Coloque versículo bíblico na tua casa. E toda vez que você olhar para aquele versículo, começa a declarar aquele versículo na tua vida. Gere um ambiente de fé na sua casa. Fé é ambiente. O inimigo trabalha com ambiente. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar um ambiente na minha vida. Vai ter milagre, vai ter colheita. E as pessoas vão olhar para você e falar: rapaz, esse cara está doido. Não, eu tenho fé, irmão. E eu preciso gerar fé na minha vida. Eu preciso profetizar, preciso declarar. Porque quando eu falo, eu escuto. Quando eu falo, eu escuto. Se você fala coisas que vão trazer insegurança, você vai ser inseguro. Se você vai falar de incredulidade, você vai se tornar incrédulo. Mas se você fala da fé, você vai gerar fé. Já viu pessoas de fé? Quando você chega para falar de uma coisa com ela, ela fala: ei, para com isso, Deus vai te dar a vitória, irmão. Você vai vencer. Te levanta a situação. E por quê? Porque está gerando um ambiente de fé. E eu quero perguntar: o que você quer colher nos próximos dias? Pastor, mas a pandemia... Não, irmão, esquece. Esquece do que eu estou falando na questão espiritual. Deus está no controle da sua vida. O que você quer colher nos próximos dias? O que você quer colher nesse ano ainda? Qual é a área da sua vida que está afetada e que você precisa de uma intervenção de Deus? É esse momento que você precisa se levantar. Seu coração.
Pai, libera a fé neste lugar, meu Pai. Traga um novo ânimo para a tua igreja, Senhor. Que venhamos, ó Deus, a crer e acreditar de uma forma mais profunda, mais intensa, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem trabalhado por nós. Eu declaro sobre a tua igreja, Senhor, um tempo de milagre. Venha honrar a fé dos teus filhos, o posicionamento. Venha honrar, Deus, aquilo que eles têm semeado. Eu declaro e profetizo um tempo novo, uma história nova. Que Deus possa mudar a tua história, que Deus possa mudar a tua sorte, que Deus possa intervir em cada situação da sua vida e te levar a vivenciar coisas maravilhosas que Ele tem para você e para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta suas mãos. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça a face sobre ti, que Ele te traga paz. Que os anjos do céu acampam ao seu redor, para te proteger, guardar e prosperar os seus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diga. Estamos encerrados. Excelente semana.